Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós, amém? Tem classes hoje? Vai dividir? Não? A irmã Darcleide, então, a professora dos adolescentes, pediu para eles ficarem, então as crianças podem seguir nossa irmã Jússi. Irmãos, nós vamos retomar os estudos na confissão de fé, que são estudos bíblicos, irmãos. A verdade é que muita gente não gosta que a gente dê estudo na confissão de fé, acho que a gente está tendo um papa de papel, né, idolatrando a confissão de fé. Não é o estudo bíblico. A confissão de fé é um sistema de interpretação, é um padrão subordinado à Escritura, mas que nós cremos que é um padrão fiel, provado e aprovado pelo tempo, e que é um padrão também que promove unidade. Hoje pela manhã nós vamos falar do tema do divórcio segundo a Escritura e orientados pela nossa confissão de fé. Vamos orar então, oremos ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui reunidos em Teu nome, e pecadores, indignos, quebramos a Tua lei, somos fracos, falhos, ó Deus, em muitas coisas, mas o Senhor nos escolheu, ó Pai, nos desperta, nos anima. Ó Deus, aviva a Tua igreja, venha o Teu reino, ó Deus, sobre nós, não nos permita viver acomodados ou indiferentes, ó Deus, para com o Teu reino, que não seja apenas movimentos humanos, emoções humanas, mas que seja o Teu Espírito, ó Pai, a de fato nos encorajar, nos animar, e que sejamos movidos pelo amor, mas também pelo temor, porque o Senhor é um Deus santo, temível, um Deus justo, principalmente o amor nos mova, mas também saber que o Senhor é um Deus santo, um Deus que pune o pecado, um Deus que repreende, e até mesmo com um amor justo e santo. Assim, nos edifica na Tua palavra nessa manhã. Aqueles que nos acompanham também remotamente, abençoa, fala aos seus corações, que toda a glória seja ao Senhor Jesus. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, a aula 86 do divórcio é um tema da nossa confissão de fé, é um tema bíblico, está na Bíblia. E antes mesmo de ler o texto confessional, quero dizer que muita gente torce o nariz para esse tema, e isso mostra, irmãos, também que há uma leitura muito escassa da Bíblia, porque está na Bíblia. Se fosse uma coisa que a Bíblia tivesse ficado em silêncio, não tivesse tratado do assunto, ok, então nós pularíamos o assunto. Mas é um assunto bíblico, está nas Escrituras, e não tem só um texto na Bíblia. Não tem só no Antigo Testamento ou só no Novo Testamento, mas em ambos. Então, muita gente nunca estudou, ou quando lê a Bíblia, passa rapidamente por esses textos, nunca parou para estudar o tema com mais profundidade, simplesmente segue, não gosta, eu sei que Deus não criou originalmente o divórcio, Deus criou o casamento, e criou para que não fosse vitalício, para a vida toda. O que Deus ajuntou não separe o homem, os dois são uma só carne. Mas houve a queda, o pecado entrou no mundo, e Deus se revelou aos homens, Deus deu a lei a Moisés, depois Jesus, que é o profeta maior, que Moisés disse, escute a ele, vai vir um profeta aí semelhante a mim, o que ele disser, escute. E até, se eu não me engano, lá no contexto, aquele que não ouvir, até acho que há uma sentença lá de morte, como é muito comum na lei de Moisés. Então, é um assunto que está nas Escrituras e que nós não podemos, irmãos, simplesmente ir a esse assunto com um senso comum, com eu não gosto, eu sei que às vezes a gente experimenta, vê na experiência que é uma coisa negativa, e é mesmo. Na família tem um caso, mas você tem que ser bíblico. Você não tem que tomar uma postura, você é cristão, você tem a palavra de Deus nas mãos. Você diz que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e de prática. Então, mesmo que você não goste ou tenha algum preconceito com o assunto,
você precisa se abrir e ter humildade de que, na história da igreja, homens de Deus, homens sérios, dedicados à Bíblia, que conheciam o texto, a Escritura toda, os originais, que leram, investigaram, trataram desse assunto, e não só um ou outro, mas até mesmo como a nossa confissão, um grupo de homens, 121 teólogos piedosos, homens de Deus. Então, no mínimo, você deveria ter humildade para ouvir e orar e considerar no que está sendo dito. Não tapar os ouvidos, como muitas outras doutrinas nossas, que as pessoas simplesmente não querem ouvir, já retrucam, não querem saber. Então, muitas vezes, nós, na nossa sistematização dos assuntos bíblicos, a gente é muito raso. Por exemplo, pastor, mas Deus disse que eu odeio o divórcio, lá em Malaquias. Então, como é que Deus permitiu o divórcio? Ele disse que ele odeia o divórcio. Deus não é um Deus da aliança. Deus não tem uma aliança da graça e Ele não sustenta essa aliança? Sim. E essa aliança, esse pacto da graça, é um pacto soberanamente administrado e Deus assume tudo. Mas nos contratos, nos pactos, tem duas partes. E nessa aliança, no sentido externo, há casos na Bíblia em que Deus deu carta de divórcio para o seu povo. Porque alguém pode dizer assim, como é que Deus abomina o divórcio e você acreditar que Deus quebra a sua aliança? Não, Deus não, a sua aliança, especialmente o pacto da graça, Deus ele é fiel, ele sustenta. Na verdade, o pacto não é quebrado, não é por causa de nós, não. É porque Deus sustenta o pacto por causa do seu fundamento, porque o pacto foi entre as três pessoas da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, e Cristo cumpriu no nosso lugar a nossa parte. Por isso que não é quebrado o pacto. Não é porque por outra coisa, não, porque nós somos bons ou qualquer coisa do tipo. Então eu quero ler dois textos do Antigo Testamento, já dos profetas ali maiores, que Deus está falando de divórcio com a igreja do Antigo Testamento, que é Israel. Abra Isaías 50, a partir do verso 1. E depois nós vamos ver Jeremias 3, de 6 a 9. Primeiro, Isaías 50, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir? Ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios em um deserto, até que cheirem mal os seus peixes. Pois não havendo água morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e lhe ponho pano de saco por coberto. Então Deus está dizendo, cadê a carta de divórcio aí? Porque eu repudiei esse povo rebelde, povo que estava idolatrando. Não tem Deus em Israel não para salvar. Deus está dizendo assim, porque quando eu vim ninguém apareceu, quando chamei ninguém respondeu, acaso se encolheu a minha mão que já não pode remir? Porque o povo estava buscando em ídolos a sua salvação. Em Jeremias 3, de 6 a 9, esse capítulo, irmão, se você puder ler em casa depois, esse capítulo todo aí, mas a partir do verso 6, veja que Deus estava acusando Israel, a sua igreja lá no Antigo Testamento, seu povo. Jeremias 3, 6 a 9, diz assim, visto o que fez a pérfida Israel, foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa se deu ali a toda prostituição. Deus está falando espiritualmente, mas ele está usando a linguagem da prostituição. Jeremias 3, de 6 a 9. Será que é esse mesmo ou estou errado? Então devo ter... Vamos procurar então aí, devo ter digitado errado aqui. Espera aí. É porque não está no começo do versículo. Jeremias 3 diz, vá vendo aí que você vai acompanhar. É porque não
Está quebrado o versículo 6, está na metade. Então, Deus está dizendo o quê? Ele está usando uma figura, porque o adultério, irmãos, a fornicação, o adultério, a traição, ela é um símbolo dessa idolatria. Quando a pessoa peca, todo pecado é tomar outro Deus, não ter Deus como único Deus. Toda vez que nós pecamos, nós quebramos o primeiro mandamento. É um adultério espiritual. O pecado, ele nos ilude, ele nos faz, lembra do pecado de Adão? Sereis como Deus. Então, todo pecado, ele coloca outra coisa no lugar de Deus, ou até mesmo a si mesmo, a sua própria vontade no lugar da de Deus. Então, essa figura da traição e tal é a figura desse pecado do adultério também. Então, ele está dizendo aí que o povo de Deus estava idolatrando, em todo lugar estava idolatrando, embaixo de toda árvore frondosa. No Antigo Testamento havia o culto de Deus, no lugar que Deus havia estabelecido, e tinha um lugar exato. Até mesmo a Páscoa que vimos no domingo passado, não era para comer, depois que tinha o templo lá e tal, não era para comer a Páscoa em qualquer lugar, não, era no templo. Então o pessoal que está judaizante, eles têm que viajar lá para Jerusalém. Se eles querem comer o cordeiro pascal, eles têm que ir lá em Jerusalém, porque a instituição da Páscoa era lá no templo, tinha um lugar específico. E aí o povo estava pecando, idolatrando, e em todo lugar tinha, embaixo de toda árvore frondosa, se prostituindo aí, adorando falsos deuses. Aí veja, o verso 7, Jeremias 3,7. E depois dela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. Talvez ela canse, porque é tanta árvore, é tanta idolatria, foi em tanto lugar. Aí Deus diz, eu acho que depois de um tempo ele ficou pensando, talvez eles cansem disso aí, dessa idolatria, e voltem para mim. A sua pérfida irmã Judá viu isso, reino do norte e reino do sul. Primeiro o norte, depois o sul. Judá também viu. E ela viu o quê? Ele diz aí, verso 8. Quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Deus está dizendo que deu carta de divórcio para Israel. Mandou embora. Naquele pacto, aquela aliança externa foi quebrada. O povo foi para... A Síria levou embora. Esse povo sumiu no mapa. Deixou de ser povo. Judá foi para a Babilônia depois, mas por causa da aliança, da graça, Deus preservou o seu remanescente e os trouxe de volta. Mas mesmo o sul viu Deus despedindo o norte, dando carta de divórcio, e não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não se voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente diz o Senhor. Então Deus está dizendo, o povo não se arrependia, vinha só da boca para fora, arrependimento falso. Então, percebe, irmãos, que nesse sentido da aliança externa ali no Antigo Testamento, o povo quebrou a aliança e não se arrependeu e ficou quebrado. Deus despediu esse povo, deu carta de divórcio para esse povo, por causa, veja aí que ele enfatiza a ideia do adultério, né, da traição, que é o que nós vamos ver agora na Confissão de Fé e na Bíblia. Então, no capítulo 24 da Confissão de Fé, a partir da seção 5, a Confissão de Fé começa a tratar do adultério. E a Confissão de Fé explica assim: o adultério ou fornicação cometido depois de um contrato, um pacto, um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Vamos ver os textos citados aí pela Confissão de Fé? Mateus 1,18, Mateus 5, 31 e 32, Mateus 19, 9. O primeiro texto aí é o caso de José e Maria.
José estava noivo de Maria e Maria apareceu grávida. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Desposada aí é noiva, ela não havia ainda a consumação do casamento. Por isso que o texto diz, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então, ele não tinha ainda consumado o casamento, era noivo, a mulher apareceu grávida, claro que ele ia pensar que ela tinha traído ele, né? Então, ele, como era justo, ele resolveu deixá-la secretamente, né, usar o direito dele de romper o contrato, porque o noivado ali é um contrato. Na Bíblia, você não vai encontrar a ideia de... Essa é uma ideia moderna, né, de corte ou namoro. Ali havia noivado e casamento. E o noivado já tinha peso de contrato, já tinha peso... Não era assim, a romper por qualquer coisa, um noivado. Mateus 5, 31 e 32, Jesus diz, também foi dito àquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 19, 9, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Veja que a Bíblia fala disso, de divórcio lá no Antigo Testamento, também aqui no Novo Testamento. Irmãos, então, Deus criou o casamento. Deus criou o casamento. Nós cremos que ali no Gênesis houve um casamento. Deus criou Adão, depois Eva e os casou. E os dois foram feitos uma só carne. Então, o que Deus ajuntou não separe o homem. Deus criou isso, casamento. Quer dizer, pastor, então que a Bíblia ela prega o divórcio? Não. A Bíblia aprova o divórcio? Não. Mas tem exceções. Então, há um sentido em que não, e há um sentido em que sim, em alguns casos regulados específicos. Então, não saia dizendo que a Igreja Presbiteriana aprova o divórcio, a Bíblia aprova o divórcio no sentido amplo, de qualquer divórcio. Não. A Bíblia é contra. Deus odeia o divórcio. Porém, tem alguns casos que a Bíblia regula sobre isso, em que Deus autorizou, caso de adultério, de traição, Deus permite dar o direito à parte inocente de divorciar e contrair novas núpcias. E segundo a nossa confissão de fé, a linguagem é como se a outra parte fosse morta. Então, há alguns motivos específicos que dão direito bíblico justo ao divórcio. Não quer dizer que qualquer divórcio é correto e bíblico. Não quer dizer que qualquer divórcio é aprovado por Deus e qualquer divórcio em qualquer sentido está correto diante de Deus e dá direito a essa pessoa a um novo casamento. Mas é necessário que ela seja uma parte inocente. Em alguns casos específicos, ela tem direito, um crente teria direito de pedir a carta, né, de divórcio e então ser livre daquele pacto, daquele contrato. A razão mais clara e direta na Bíblia é o adultério. Certo? Essa é a razão mais clara. A Escritura considera esse pecado, fornicação ou adultério, causas justas para o fim do relacionamento ou quebra de contrato. A verdade é que assim, lembre então que na Bíblia, o noivado, ele já era um contrato. As famílias participavam, né? Havia ali uma expectativa, já havia uma espécie de contrato. Era um momento ainda, podia ser rompido? Podia. Era um momento de conhecimento? Sim. Não havia ainda relação. Né? O Chad Van Dixorn, no comentário da Confissão de Fé, ele diz, no noivado bíblico havia compromisso como no casamento. Então havia já um tipo de contrato, um tipo de pacto. Mas pureza de um namoro. Namoro não talvez como o de hoje, né? Mas namoro como deveria ser. Né? Então as pessoas hoje não têm nenhuma perspectiva nessa questão de pureza no namoro. Mas o texto é muito claro, que José era noivo de Maria, mas eles não tinham relações íntimas.
Então esse é o caso de José. Por isso que ele sabia se ela estava grávida, não foi com ele, né? Como é que pode, né? Está grávida, então aconteceu alguma coisa. Aí Deus revela lá para ele, não, isso é do Espírito Santo. E aí ele recebe a sua mulher. Então, a pessoa, veja, que a pessoa que estava noiva, lá no contexto da Escritura, para ela romper esse noivado, era uma quebra de contrato. E apesar de que, por exemplo, o namoro ou a corte não é um noivado na nossa cultura, mas você pode perceber aí, mesmo as pessoas que não são crentes, mesmo que elas não peguem um papel, mas quando a pessoa entra num relacionamento, entre aspas, sério, ela, mesmo que não esteja escrito ou seja dito, há um contrato ali entre as partes de que ninguém vai trair ninguém, né? Há uma expectativa. Pelo menos é o que geralmente as pessoas sérias, né, pensam. Claro que muita gente entra num relacionamento sério ou de noivado de casamento já pensando, já sabendo que vai trair ou querendo trair. Mas é um tipo de atitude totalmente covarde, né, com a outra pessoa, porque há um pressuposto nas relações de que há deveres das partes de fidelidade. Então, é claro que mesmo que você esteja aí namorando com alguém, você espera que você não vai encontrar essa pessoa beijando outra pessoa, ou tendo contatos íntimos com outra pessoa, embora hoje as pessoas estão rompendo todas essas barreiras, né, com relacionamentos abertos e cada vez mais tem perdido o significado de relacionamentos, porque as pessoas abandonaram a Escritura. E hoje para o mundo aí tudo está sendo tolerado, né? Então, em nome do amor, em nome de qualquer coisa aí, pessoas que estão casadas toleram a traição, ou até mesmo já começam a namorar dizendo, é aberto o relacionamento. Então você vai encontrar essas coisas aí na sociedade. Mas perceba que há uma ideia de contrato nos relacionamentos, porque na verdade, irmãos, o relacionamento, o casamento, o noivado e o casamento, a ênfase bíblica é no pacto. Muita gente, até alguns teólogos defendem assim, não, teve relação que está casado. Se fosse isso, então, aí traiu, já na relação descasou. Já na traição ali não precisa ir para a lei, não, porque é um pacto. Então, se fosse assim, então as pessoas estavam casando milhões de vezes aí, ou então não precisaria do magistrado civil ou da autoridade da igreja para executar o casamento, ou então a autoridade do magistrado para dar a carta de divórcio. E até porque quando há traição, nós vamos ver mais na frente, nem sempre quer dizer que vai ter o divórcio, pode haver arrependimento, perdão, restauração. Então, não quer dizer que a pessoa que teve relação lá, fora do casamento, não quer dizer que aquele pacto já foi rompido. Dá direito à parte inocente. Mas não quer dizer que já rompeu. Porque é um pacto e nós vamos ver, principalmente na segunda parte aqui, que é necessário, então, que haja um processo legal. Porque o casamento é um ato público. E o divórcio também é um ato público. Ele não é, eu quis me separar, eu quis divorciar e pronto. Assim como eu quis casar, não dá conta de ninguém, eu casei. Não, o casamento é um ato público, diante de Deus, diante da sociedade. Então, o desfazer também desse pacto, ele é por meio de um processo público, um processo legal. Então, toda essa confusão que está aí, porque as pessoas não entendem nem o que é o casamento e nem o que é o divórcio. É por isso que há tanta confusão na sociedade. Então, o caso de José, ele estava noivo. Então, se há traição, dava direito para romper o noivado. Então, isso pressupõe que não era por qualquer motivo. Um contrato, um pacto, um compromisso, ele não é para ser rompido, não deveria ser rompido por qualquer motivo. Então, às vezes você deu a sua palavra à pessoa, você se comprometeu com ela, né? Já a pessoa, muitas mulheres, né, recebem várias promessas de amor, de casamento, passam a vida toda sendo enganadas, né? Aí o cara diz, não, eu vou casar. Aí, às vezes, usa isso como arma para poder cativar aquela pessoa emocionalmente.
e tudo mais. Então, esse tipo de atitude é totalmente ímpia, é totalmente contrária à Escritura. Mas é claro que o compromisso é mais do que uma promessa. Ele também é algo legal, é algo diante da lei de Deus e dos homens que, né, estão debaixo da autoridade de Deus. E é o caso de José e Maria. Então, José era noivo, Maria apareceu grávida, e ele poderia, né, abrir um processo legal. José tinha recurso para processar Maria por adultério durante o noivado, mas ele decidiu agir não com base no legalismo, na lei, não sei se legalismo é a maior palavra, mas com base na lei, e ele decidiu deixá-la secretamente, talvez no momento de confusão, né, conhecia Maria, que era uma mulher justa e tudo, mas aconteceu, né, ela está grávida, e ele decidiu deixá-la secretamente, até que Deus disse, não, isso é do Espírito, vem de mim, pode casar, não tem problema algum. Então, veja que tudo tem a questão pública, a questão legal. Então, as pessoas tratam hoje relacionamento como se casamento, não, começou a morar junto, ou então decidiu separar e casar. As pessoas tratam isso de maneira como se fosse uma coisa individualista, uma coisa individual. Não, casamento é uma questão que envolve pacto e envolve questões legais. É tanto que o Estado está começando a dar direito para quem vive junto, né, porque as pessoas ficam preocupadas, se eu não for lá no cartório assinar, mas se a gente começar a construir alguma coisa juntos, se a gente compra uma casa juntos, e aí depois não dá mais certo, mas está no nome de um, como é que faz? Então perceba que essa ideia de que há um compromisso, de que a própria legislação, ela tem que ir fazendo esses remendos aí, porque ela não é cristã, né? Eles não seguem a Escritura como um padrão para orientação, então eles começam, não, é a união estável, então se viveu tanto tempo, se tem testemunho, aí vão lá para poder resolver essas questões, porque uma hora esse pessoal que vive junto, na hora que for separar vai dar problema, porque de quem é as coisas? Quem é que vai ficar com a casa? Né? Quem é que vai ficar com o bem, com o carro, com a casa, com o que seja, que construiu junto? Porque os dois estavam juntos, naquele meio tempo. Então, são problemas práticos, né? São problemas reais. Então, muita gente dentro da igreja acredita que não tem que haver divórcio em hipótese nenhuma, que não é bíblico, que adultério, não, tem que perdoar sempre. E às vezes isso é querer, a pessoa quer ser mais justa do que Deus, né, que deu o direito, ou mais sábia do que Deus. Que você vê na Bíblia que Deus dá direito em caso de adultério a isso. Então, às vezes, a gente, por causa do que a gente vê que não é bom, sim, mas é bom a pessoa viver com alguém que não se arrepende e continua, ela é obrigada a viver naquele jugo. Ou a pessoa foi embora, desertou, e ela não pode, ela tem que ficar agora só para sempre, não pode mais casar de novo. Então, se o próprio Deus ele prescreveu uma saída para esse dilema, nesses casos específicos, se Deus dá essa liberdade, por que quem somos nós, a igreja, para ir contra a própria palavra de Deus? A igreja, ela obedece à palavra, ela é submissa à palavra. Então, há um problema lá na interpretação, por exemplo, também de Mateus 19, que está tratando do divórcio também. Jesus está tratando do divórcio lá com os fariseus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. O que acontece ali em Mateus 19? Os fariseus procuram Jesus para perguntar se era lícito, né, dar carta, que Moisés tinha dito, a partir do verso 3, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus diz lá, Gênesis, cita Gênesis, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que diz, por essa causa deixará homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Aqui Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim. Jesus vai lá para Gênesis,
Antes da queda, diz, não, Deus criou o casamento. Mas no verso 9 ele diz, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, aí vem a exceção, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Então ele nega o divórcio, mas ele tem a cláusula de exceção. Então o princípio geral o casamento é para a vida toda. O que Deus juntou não separe o homem. Então não pode separar por qualquer motivo. Mas existe essa cláusula de exceção. Sproul, lá no seu comentário, ele explica aí essa situação, que havia um debate, não é só hoje que tem debate, não. Lá na época de Cristo, os rabinos já discutiam. Tinha uma escola mais estrita de interpretação, chamada Shammai, mais conservadora, e uma mais liberal ou ampla. Os seguidores de Hillel diziam que a indecência era qualquer coisa que desagradava o marido. Então, tinha uma escola dizendo, por qualquer motivo que o homem desagradou da mulher, não gostou do tempero, do feijão, né, não gostou de alguma coisa, começou... Irmãos, quando você começa a desgostar de uma coisa, quando a pessoa não quer uma coisa, ela vai arranjar motivo. Se uma pessoa não gosta de você está no relacionamento. E aí começou o relacionamento, até começou bem. Mas chegou um momento que ela começou a lhe conhecer, começou a ver coisa ali. Ela viu, não vai dar certo esse relacionamento. Às vezes ela não tem coragem de chegar e dizer que não quer, simplesmente. Então, assim, tudo agora é um motivo. Ela vai caçar motivo de todo lado. Então, imagine que um homem não quer mais ser casado com aquela mulher. Então, agora, tudo que acontecer dentro de casa, qualquer problema, ele vai e diz, não, eu quero o divórcio. E aí tinha uma escola lá dizendo que podia separar por qualquer motivo. Mas os seguidores de Shammai diziam que o divórcio só se justificava com indecência sexual, isso é, adultério. Então isso já tinha na época de Cristo. Gente defendendo o divórcio por qualquer motivo e gente dizendo não, só em casos de adultério. Certo? Então tinha essas escolas aí de pensamento. Deixa eu só abrir aqui a apresentação de slide que é melhor. Então, os hilelitas, né, os seguidores de Hillel, responderam que a indecência em vista não poderia ser o adultério, porque a punição para o adultério era a execução. Então, o pessoal que era contra esse argumento, que é só por adultério, não, adúltero tem que morrer. Né? Então, eles diziam que não era esse o argumento. E aí houve um debate, e nós vemos que Jesus deixa claro que o adultério ele existe por causa da dureza do coração humano, em primeiro lugar, dureza do coração humano, e ele coloca a cláusula de exceção, a imoralidade sexual. Então, qual é a regra geral? Jesus proíbe o divórcio com exceção. É por isso que, como eu volto a falar, essa dificuldade de sistematizar as coisas. A pessoa vê uma coisa na Bíblia, Deus não aprova o divórcio. Mas e o detalhe? Então você tem que sistematizar, leia os textos, estude toda a Escritura e tente organizar essas coisas, porque a Bíblia ela não se contradiz. Mas nós é que às vezes não conseguimos sistematizar da maneira correta, da maneira bíblica. Então Jesus proíbe o divórcio, não é por qualquer motivo, não pode por qualquer motivo, mas tem o caso da imoralidade. E com isso também soma-se o ensino de Paulo em primeiro. E apesar, irmãos, também que a imoralidade não obriga o divórcio, dá uma causa justa, mas pode haver perdão ainda, e coisas desse tipo. Em 1 Coríntios 7,15, as igrejas reformadas também entendem, a partir desse texto de 1 Coríntios 7,15, que um segundo motivo que torna lícito o divórcio, especialmente se é uma parte crente e outra descrente, porque o texto diz aí, 1 Coríntios 7,15, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Então, se há um casamento, a pessoa se converteu, a outra parte é crente, ele consente em viver, não separe.
Mas se a outra parte não quiser de jeito nenhum, pronto, acabou a vida do irmão, ele tem que ficar agora pro resto da vida solteiro, né, divorciado ou separado, porque esse tipo de atitude, ela é um abandono das funções, né? O cara não só vive embriagado, não paga as contas, abandona, não cumpre os seus deveres. Então, alguns entendem que essa pessoa, se há um crente fazendo isso, ele teria que ser disciplinado, até ser excomungado, tratado como incrédulo, e aí esse irmão estaria livre, sendo considerado uma deserção. Só que isso, irmãos, quem julga não é a própria pessoa, entende? É por isso que é importante um processo legal. É por isso que a igreja tem tudo a ver com a questão do casamento. Quando as pessoas vêm casar, elas procuram a bênção da igreja. E é por isso que a igreja também, quando vai haver um divórcio, está havendo alguém que está se divorciando na igreja, a igreja tem que estar atenta. A igreja tem parte nisso, de acompanhar, de pastorear, de ver se é lícito se aquele irmão vai ter direito, de modo lícito, àquela carta e ao novo casamento, quando isso acontece. Então, a igreja ela não pode, isso é coisa do Estado. Isso é simplesmente coisa do Estado. Não. Porque muitas vezes o que acontece é isso. Não, quem divorcia é o Estado. Quem casa é o Estado. Então, muitas vezes a igreja, então não é da nossa conta. Ou a própria pessoa pensa, não é da conta da igreja. Que eu esteja casado, que eu case ou que eu me divorcie. E não é assim que a nossa confissão de fé, eu creio, as Escrituras apontam para nós, né? Então, casamento, divórcio, essas coisas são coisas da vida pública, da vida espiritual e religiosa também. Então, claro que existe o princípio do amor, lá em Coríntios 13, certo? Claro que o amor tudo suporta, tem lá toda aquela ideia de Coríntios 13, e que é possível a restauração de casamentos. Mas quer dizer que todo adultério vai dar para restaurar? Vai ter? A gente tem que ser. A Bíblia mesmo, se Deus dá essa possibilidade, é porque tem casos específicos que a pessoa, casos que ela vê, não dá. Eu perdoo, se é um crente, se arrependeu, mas eu vou usar meu direito de pedir a carta. E a igreja, muitas vezes, lida com essas pessoas, não tem amor, né? Não tem amor pela pessoa, então, de modo a censurar aquele irmão. Então, claro que a igreja, no sentido amoroso, a primeira coisa que a igreja tem que fazer é não abandonar as pessoas que estão num processo de divórcio, caso estejam. Certo? Então, nós devemos fazer isso. Principalmente se não tem fundamento bíblico. Então, as pessoas, hoje em dia é normal, né? Por qualquer motivo estão divorciando. E as igrejas estão indiferentes a muitas vezes essa questão. Então, irmãos, em primeiro lugar, que nós devemos, então, agir de modo amoroso com esses irmãos, caso estejam passando por isso, e buscar restabelecer, né, aquele casamento. E a igreja tem que intervir. A igreja tem direito de intervir. Se não há motivo bíblico, não houve adultério, não há uma deserção. Porque não gosto mais, porque não amo mais, não sei o quê. Porque, voltar a dizer, você vai ouvir, mas a pessoa que não quer, tudo é motivo, né? Então é por isso que o pessoal, você ri quando a gente fala assim, do feijão que queimou, mas para quem não quer, é como a Bíblia diz lá, acho que é Amós, né, que diz, como andarão dois juntos se não houver acordo? Quando a pessoa não quer de jeito nenhum, né, infelizmente fica difícil. Mas a igreja tem que intervir, dizer, o que é que a Bíblia diz? Não é por qualquer motivo. Se você divorciar, você está se expondo ao adultério, expondo o seu cônjuge ao adultério. Mas se a pessoa insiste em divorciar, a igreja deveria disciplinar. Se não tem motivo bíblico. Se não há motivo bíblico, a igreja deveria
disciplinar a pessoa. Se não se arrepender, excomunga da igreja. Tudo isso, irmãos, é amor. Tudo isso visa o arrependimento daquela pessoa. Porque a gente, na nossa era sentimentalista, emocionalista, pensa que amar é deixar o irmão fazer o que quiser, tampar os olhos para o que está acontecendo. A própria pessoa, às vezes, vai receber isso como falta de amor, essa intervenção ali. Então, o cônjuge culpado, se há uma culpa no processo de divórcio, ele tem que ser disciplinado até a excomunhão, até para proteger a parte inocente, que quer continuar e que não vê motivo. Então, a igreja ela precisa intervir, até para proteger o irmão inocente, para que ele possa, claro que ele vai sofrer, sempre vai ter sofrimento, divórcio, traição, deserção são coisas terríveis. Talvez as piores coisas que alguém possa sofrer na vida é uma traição, um divórcio, uma deserção. Então, no mínimo, a igreja precisa amparar aquela pessoa que está sofrendo, para que no tempo devido ela tenha direito de seguir a vida dela, de casar de novo e etc. Então, a igreja tem que estar atento, porque para casal divorciar, a lei civil não está nem aí com a sua questão religiosa da igreja. Você vai lá no cartório, quer casar, pronto, está casado. No outro dia, não, desisti, quero divorciar. Quer divorciar, pague aqui a taxa aqui, pronto, está divorciado. Eu não estou preocupado com sua alma, não, com a questão espiritual. Se você está em adultério, se está em pecado, se esse caminho é um caminho de condenação para a sua vida. A lei do Estado não está minimamente. Hoje em dia, antigamente o magistrado ele às vezes era mais religioso, mais espiritual, mas hoje em dia é assim que acontece aí no mundo. Irmãos, dúvidas até aqui no primeira sessão, as 5 participações dos irmãos, questionamentos. Diga lá, minha irmã Erlaine. Erlaine, depois Presbítero Romeu. Irmão Joel. Diga lá, irmã Erlaine, pode falar. Sim. É um assunto bem difícil, essa questão da consanguinidade que nós tratamos na aula passada. De fato, as leis, se elas fossem cristãs, o Estado não deveria aceitar. Só que nós vivemos um Estado que não é cristão. O Estado casa, e se casou, está casado. Entendeu? Então, assim, já a igreja, ela deveria não aceitar isso, deveria repreender, tratar, disciplinar, se é crente, e até as vias de fato, se a pessoa não se arrepender. Então a igreja não deveria tolerar isso, esse tipo de coisa, no nosso meio, mas infelizmente, como eu estou falando, não há uma harmonia entre igreja e Estado. Então, para nós, é um casamento ilícito. Porém, é complicado, a pessoa não sabia, mas, enfim, já vem filhos e tudo. Não é uma situação fácil de responder, não. Porém, o princípio geral é que, o princípio confessional e bíblico, é que não deveriam ser tolerados casamentos com esse grau de consanguineidade. Eu acho que tem, porque eu não sei o nome do direito lá, mas tem o grau, tem uns graus assim, numa linha assim, vertical e horizontal, Então tem uns parentes, prima, coisa mais distante, eu acho que é mais essa coisa mais horizontal, assim, irmão, mãe, alguma coisa assim, entende? Então, mas não recomendo, se você puder evitar casar com um primo também, faz bem, Depois de você, está dentro da família lá no Natal,
Está lá na Páscoa, né, no Natal. Aí está lá você e o seu primo com a sua ex-mulher, né? Que coisa linda, né? Para não dizer o contrário. Então a menina namora com o cara, aí fica noiva do indivíduo. Aí acaba o noivado, aí fica noiva do irmão do cara e casa com o irmão do cara. Coisa linda, né? Para não dizer o contrário. Você está lá nas festas da família, está lá o seu irmão casado com a sua ex-noiva ou ex-namorada. Mas é isso aí que acontece aí no mundo, meu irmão. É triste, né? É muito triste isso. Nós deveríamos deplorar isso. E deveríamos ser muito claros, né, com os nossos filhos, né, com esse negócio de evite, certo? Passe longe. Às vezes, né, acontece, a pessoa se decepciona lá fora, aí o primo é o melhor amigo, mas acontece que dá certo. Eu não vou dizer que todo casamento com primo dá errado e tal, mas corre o risco. Então, se você puder evitar, se tiver um crente que não seja seu primo, se você puder evitar, eu recomendo que você evite, certo? Pastoralmente. Mas eu vou dizer como Paulo, né? Não é a Bíblia que está dizendo, eu que estou lhe dizendo como conselho. Certo? Se puder evitar, evite. Até porque, como estamos falando, né, essas coisas de romper relacionamento, você vê que é uma coisa que é traumática aí nas Escrituras, é muito claro, né? Há expectativas, há compromissos, quer seja no papel ou não. Então não é uma coisa boa, esses rompimentos aí. Para Vitor Romeu, depois irmão Joel. O que hoje as pessoas, né, geralmente falam é a questão de serem incompatíveis. Chega um determinado ponto do casamento e ele diz que há uma incompatibilidade. Sim, aí no caso, isso aí não é biblicamente motivo para que haja carta de divórcio. Não. Ambos são cristãos. Essa é a situação que eu quero colocar. Ambos são cristãos. E chegam à conclusão de que são incompatíveis. Há um consenso entre os dois. E aí, qual é a posição da igreja? Pronto, é o que a gente vai ver agora aqui. Pronto. A gente vai ver. Vamos ver se contempla também o outro. Aí há um julgamento de que há uma incompatibilidade só que de uma parte. Uma parte diz que não quer mais, ele continua sendo cristão, porém, ele não quer viver mais com a mulher, porque acha que não é mais compatível com a outra. E aí, no caso, a igreja, vamos lá, a igreja persiste, porque não há motivo. Você tenta reconciliar os dois, tenta ver onde há essa incompatibilidade para tentar ajudar, mas a pessoa continua pertinente nesse sentido e não quer, né? Mas quer ser cristão. Porque quando não quer ser cristão, você já colocou aí. Mas é por isso, irmãos, que a gente tem que ensinar sobre o casamento e divórcio, porque muitas vezes essa convicção que fica tudo bem, que eu não quero e pronto e vai ficar tudo bem, é porque as pessoas não entendem o que é que Deus diz, o que é que a Bíblia diz sobre o casamento e o divórcio. Então, assim, ela acha que vai ter paz agindo contra a lei de Deus, contra a Bíblia. Ela não quer uma coisa, não tem motivo bíblico. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas são movidas por um desconhecimento total das questões que estamos tratando aqui. Então, aí pastoralmente, cada caso tem que ser analisado. Mas, assim, em geral, nós vamos ver aqui que a igreja, de fato, ela não deve, não há justificativa, então não deveria haver o processo. Mas, não sei se o irmão Joel quer falar ainda, meu irmão? Sim. 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 Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de proposição, e casar com outra, comete adultério. E casar com a repudiada também comete adultério. A minha pergunta é, o marido vive dentro de casa mais de 50 anos, com essa pessoa não precisa estar e realmente é uma situação tremenda. Aí ele é cristão. Sim. Se ele quiser forjar, mas ele forja um adultério só para ele separar dessa mulher, porque a Bíblia diz
ele é a parte culpada, meu irmão. Ele não tem direito. Ela pode querer, ela pode pedir o divórcio, mas ele não pode. Ele está em pecado. Se ele casar de novo, ele comete adultério. A pessoa que casar com ele comete adultério, é o que o texto está dizendo. Se ele fizer isso, ele está na autoestrada para o inferno, viu? Se ele não se arrepender, é o caminho que ele está indo. Ele está pulando de cabeça dentro do inferno direto. Hã? Como é? Não, você está falando assim, que as pessoas vão ver que, poxa, era um bom casamento. Primeiro, irmãos, assim, que o adultério em si, ele não já rompe ali o casamento, não. Tem que ter o processo, é o que nós vamos ver agora. Eu creio que se a gente ver aqui, vai ajudar, tanto as perguntas aí, vai ajudar o próximo ponto aqui. Então, a confissão de fé na seção 6 do capítulo 24, ela diz o seguinte, aí entra o que Joel está dizendo e o presbítero Romeu falou. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu. Então, isso é o coração do homem, é o que Jesus disse da dureza do coração do homem. Há uma corrupção do homem que inclina o homem a procurar motivo. É o que você falou aí. Nesse absurdo, a gente riu, mas tem gente que quer porque quer e ele vai fazer o que for. Tem um caso aí, lamentável, no meio evangélico, da deputada. É deputada? Que envenenou o seu marido. Qual foi o argumento teológico dela? Crente não divorcia, então ele tinha que morrer. E ele não estava querendo morrer, eu tive que ajudar ele a morrer logo. Entendeu? Então é como, né, essa pessoa aí, que está querendo separar, é como tem uma brincadeira aí, uma brincadeira assim, que o cara foi lá no pastor, eu quero divorciar, pastor. Aí qual é o motivo? Não, porque a mulher não gosta mais, não sei o quê. Aí depois vamos orar. Senhor, mata o teu filho, ou foi mata a mulher. Então, assim, é mais ou menos isso, né? Então, há uma corrupção no coração humano, não devemos ignorar isso. Viveu não sei quantos anos, é pecador. Teve um casamento lindo por não sei quantos anos, mas é um pecador que tem vontades corruptas ainda. E que pode querer arranjar argumento para dissolver o matrimônio. Mas a confissão de fé diz, e aí respondendo aos dois, Romeu e irmão Joel, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério, então, segundo a nossa confissão, só o adultério, ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Então, a igreja e o Estado deveria intervir para tentar remediar. Só que as pessoas hoje, elas se isolam da igreja e da questão das autoridades. Há um individualismo, as pessoas tomam as decisões por si só. Elas acham que ninguém dá conta de ninguém, não, a vida delas. E quanto mais a vida na questão sentimental, né? Então elas não querem saber. Então, irmãos, tem vários textos aí, outros citados, nós já lemos, então eu vou para a exposição. Volto a dizer que isso fique claro. Muitas pessoas procuram maneiras para acabar os seus casamentos. É isso que o irmão Joel falou, e é o caso da deputada lá. Pessoas vão arranjar, elas vão querer, porque quando a pessoa quer uma coisa é difícil. E muitas vezes só Deus para parar aquela pessoa, só Deus tendo misericórdia, ou então mandando o juízo, matando mesmo, né? Porque quando a pessoa quer uma coisa, a natureza corrupta vai arranjar um monte de justificativa. Isso é todo tipo de contrato, irmão, de relacionamento é assim. É como às vezes a pessoa, ela não quer mais ser da igreja. Ela não quer chegar e dizer o porquê, mas ela começa a arranjar na mente dela um monte de justificativa. Porque o pastor é isso, os irmãos, a igreja é assim. Você vai conversar com a pessoa porque é o nosso papel de ir lá, mas ela não, quando finalmente a pessoa não quer. É muito duro isso. Às vezes você está num relacionamento, os jovens aí está se conhecendo, aí a outra pessoa ficou observando, ela já viu que não quer. Aí ela fica feio para ela é crente. Aí ela, não quero mais. Aí ela começa a caçar um monte de coisa. Né? E às vezes assim, são coisas que são resolvíveis, são tratáveis pelo aconselhamento.
São coisas que, às vezes, a pessoa é crente, mas ela precisa ser santificada naquilo ali. Então, muitas dessas coisas aí, cabe o aconselhamento, às vezes pode haver arrependimento, coisas que não são adultério e deserção, que as pessoas ficam procurando motivo, e a santificação não acontece não na vida das pessoas, não. Tem coisas que são da natureza ali, do temperamento, da personalidade da pessoa, mas tem coisas que Deus pode melhorar, pode ser trabalhado. Às vezes nunca houve um aconselhamento bíblico, uma tentativa. Então, nós temos que ter clareza sobre o que é casamento e divórcio. Não falar desse assunto não ajuda. Outra coisa também que a Bíblia deixa clara, a necessidade de um processo regular. Então, a confissão de fé falou aí, tem que haver processo pelo magistrado civil e pela igreja. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar o arbítrio e discrição das partes à decisão. Então, nós somos muito individualistas e queremos decidir tudo porque queremos e pronto, e esse é um tipo de um assunto que não é só você. Tem a outra parte, tem a igreja, o magistrado. Você não crê na soberania de Deus? Você não crê que Deus é soberano? Então essa é a hora de você mostrar se você é crente mesmo, crê na soberania de Deus. Existem processos regulares para as coisas serem resolvidas. Não é ao seu arbítrio, né? Não é a sua vontade que vai ser feita. É a vontade de Deus. O que a Bíblia diz? As autoridades constituídas, como é que elas estão analisando, interpretando a questão? Então, há a necessidade de um processo regular. Por que isso? Isso são freios. Porque se você deixa... É isso que está acontecendo, que o prefeito Romeu falou, e as pessoas acham que é uma questão só de critério pessoal. Elas até aceitam uma conversa, mas elas acham que é uma questão de decisão particular apenas. Então, o que está acontecendo é que fica a juízo das partes e as pessoas simplesmente estão, né, divorciando. Eu ouvi falar que na pandemia aí cresceu muito o número de divórcios. E a igreja não fica de fora, né, tem crescido. Quantas vezes você ouviu um estudo sobre divórcio na sua vida cristã? Quantas vezes você parou para estudar um livro, ler um livro, ver um estudo sobre divórcio? Presbítero? Eu queria ressaltar isso aí, essa pergunta é importantíssima, porque não só no sentido da própria pessoa viver a situação do divórcio, eu querer viver uma situação de divórcio. Houve uma traição na minha família, e eu, como cristão, ele sabe, e tive que tomar uma posição. A pessoa traída, ela me procurou, e chorando, e queria um conselho, queria um afago dele. Quer dizer, se eu não tivesse conhecimento bíblico, hoje eu estaria uma pessoa até meio complexada. Eu vou dizer por quê. O meu aconselhamento foi tranquilizar essa pessoa, né, que eu amo muito, tranquilizei ela, e disse sim, essa pessoa
Irmãos, então, assim, para deixar claro, segundo o nosso entendimento bíblico, essa tendência de querer separar por qualquer motivo, ficar achando motivo para justificar o divórcio, se não sendo essa exceção, esse desejo de justificar o divórcio por qualquer motivo é um comportamento pecaminoso. No caso de não haver traição ou deserção, então nós não devemos tolerar isso. É um comportamento pecaminoso. A confissão diz também que o divórcio deve ser de acordo com a lei de Deus, não de acordo com a vontade dos participantes. Divórcio é um ato público e tem que ser de acordo com a lei de Deus. Deus, ele regulou 2 casos específicos, nós já falamos sobre isso. Mas mesmo que haja motivos justos para o divórcio, adultério ou deserção, não significa que a pessoa deve divorciar, que é o que o presbítero Romeu tratou aí do conselho, que não é obrigatório. A pessoa pode desejar continuar. Mas ela tem direito, não é obrigatório, mas há um direito da pessoa traída, ou que está sendo abandonada, houve uma deserção do outro lado, ela tem direito, ela pode pedir, e é lícito, e é bíblico. Caso ela peça esse divórcio, a igreja, irmãos, não deveríamos criticar. Nesse caso, se houve traição ou deserção. Se é a pessoa má vontade, a pessoa está caçando motivo, você chama para conversa, não tem motivo bíblico. É um comportamento pecaminoso. Nós não deveríamos tolerar no meio cristão, no meio da igreja. Porém, caso alguém foi traído ou desertou, mas o outro se arrependeu, pediu perdão, ela é que sabe se ela vai conseguir conviver, se ela vai perdoar. Às vezes ele traiu com uma pessoa muito próxima, como eu acabei de falar exemplos aí dentro da família. Às vezes o tamanho da situação, às vezes ela perdoa, mas aquilo é um direito dela usar. Ela pode usar o direito, dizer, não, eu perdoo, porque eu sou cristão, a Bíblia manda eu perdoar, mas a Bíblia também me dá o direito de pedir a carta. E nesse caso eu vou ter que ter uma opção, e digamos que a pessoa opte por pedir a carta. Nós, o povo de Deus, deveríamos receber essa pessoa sem... Ela foi vítima daquela situação. Só que isso não fica ao arbítrio das partes. É por isso que tem que haver o processo regular, o conselho tem que estar instruído, acompanhando a situação. Certo? Então, Sproul diz, é um fardo injusto e antibíblico sugerir que a vítima de adultério, se fosse suficientemente espiritual, permaneceria em seu casamento. Então, a gente cria uma espiritualidade, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Né? Você já foi traído? Talvez você não saiba o que é. Mas aí se você for espiritual mesmo, você vai perdoar sempre. Mas a Bíblia dá direito para aquela pessoa. Se ela entender, ela vai orar, se ela é um crente, ela vai analisar a situação. Se ela perdoar, como o presbítero meu falou, perdão bíblico de coração e deseja continuar, vai ser maravilhoso, Deus vai ser glorificado. O perdão, nós somos alvos do perdão de Deus e nosso pecado contra Deus é muito, muito maior do que qualquer traição que a gente sofre. E é bênção, é graça, é favor que nós recebemos de Deus imerecido, e perdoar é algo que é cristão, sim. E volto a dizer, mesmo essa pessoa que pede a carta, se ela é cristã, ela deve perdoar. Principalmente se a pessoa lá se arrepende, porque o perdão pressupõe arrependimento. Mas a Bíblia dá o direito a ela, a pedir a carta, se ela entender que é um fardo para ela conviver com o que passou, ela não quer, ela tem esse direito. Ele cita aqui esse exemplo, Sproul. Ele diz, se um homem comete adultério e depois pede perdão à sua esposa, é seu dever cristão perdoá-lo. Ela não tem outra opção. Mas isso não significa que ela deve permanecer casada com ele. Ela deve perdoá-lo e recebê-lo como irmão em Cristo, mas ela não tem que recebê-lo como esposo em Cristo. O seu comportamento minou a confiança. Aquele relacionamento talvez não vai ser o que deveria ser. A pessoa não tem estrutura, às vezes, para aquilo. Se ela não pode continuar em um estado tão danificado de relacionamento, Deus lhe dá liberdade. A parte inocente tem esse direito.
E é errado condenarmos esse cristão por exercer o seu direito. Né? O que Sproul diz no seu comentário lá, Verdades que Confessamos, é um comentário da Confissão de Fé. Isso é fácil? Não é. Tanto existe essa opção da restauração plena, tem que ser acompanhado, é maravilhoso, é bom, é manifestação da graça, do amor de Deus na vida da pessoa, mas existem casos, sim, que é possível que haja um divórcio, a pessoa foi vítima, ela não quer continuar, às vezes também ele viu que o arrependimento do outro lado é falso. Tem vários casos que podem acontecer, várias situações, e que nós temos que respeitar, então, essas pessoas que passam por essa situação aí. Então, na nossa confissão de fé, interpretando a Bíblia, nossa confissão de fé é muito clara aí, que é uma causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério, ou a deserção, que não possa ser remediada. Então, assim, claro que, como o presbítero meu falou, primeiro tenta-se a restauração. É necessário a tratativa. O ideal é que haja o perdão. E um outro passo vai continuar ou não vai? Primeiro trata, vê, perdoa, pronto. E aí, continua o casamento? Se não fizer nada, o silêncio é a continuidade, né? Então aí é um outro passo que é importante também. Caso decidiu dissolver, tem que ter o processo público regular, tem que ir lá na justiça, a igreja acompanhando, se for correto, né, lícito. Então, tem que haver o papel, o divórcio formal, a carta. E isso não está no arbítrio das partes. Então, quem vai dar a carta, quem vai decidir é a autoridade. E a igreja, então, faz o seu papel espiritual, validando ou não aquilo ali. Né? Então, irmãos, é um assunto que não esgota aqui, é um assunto que eu creio que cabe a reflexão, o estudo. Certo? Se você é totalmente contrário ao divórcio em qualquer instância, muitos reformados são, mas a nossa confissão de fé, nós somos presbiterianos, temos uma confessionalidade que nos une. Então, o consenso presbiteriano, confessional, o consenso dos teólogos de Westminster foi esse, que o adultério e a deserção dão causas justas para um divórcio. Não quer dizer que vai acontecer o divórcio, pode ser remediado, deve ser tentado, essa tentativa de remediar deve acontecer, porém, existe esse direito bíblico aí para a parte inocente, digamos assim. Ok? Então, respeite essa posição. Você não gosta, não é a sua posição, lembre que você está na igreja presbiteriana, que tem a confissão de fé, de Westminster como padrão. Você não gosta, respeite. A posição, a igreja assumiu esse documento como interpretação fiel. Ore, né, para os teólogos, se você discorda, um dia a igreja pode emendar, né, esse ponto aí, mas não, assim, eu particularmente entendo que é um ponto bíblico, né, que não é necessário. Mas eu acho que tem que haver isso. No geral, então, o ideal seria que os pastores, presbíteros especialmente, concordassem com isso. Porque imagina, eu estou ensinando aqui isso, vem um pastor que ele é contra totalmente em qualquer instância, não dá direito nenhum para o divórcio. Aí é uma confusão, né? Então, o propósito da confissão de fé é uniformidade, é unidade. Então, se você tem dificuldade, dê uma chance e ore. Peça a Deus, vá à Bíblia. Ore ao Senhor, que o Espírito Santo lhe convença, que não seja eu, ou a teologia reformada, ou a confissão de fé, mas não crie uma antipatia que lhe diga assim, não quero saber desse assunto, ou que isso não é importante, ou que a igreja, por causa disso, não é uma igreja herética, né? Porque uma vez, só para concluir, eu estava num congresso de aconselhamento presbiteriano, lá em Recife, e aí um pastor americano confessional expôs sobre o divórcio exatamente o que a confissão de fé diz. Meio mundo de gente na igreja se escandalizou. Aí foram reclamar com o pessoal do seminário, o capelão veio pedir desculpa. O cara americano ele não fala português, né? Que vergonha, irmãos. O pastor ele estava expondo o que a gente crê, o que nós confessamos.
E o pessoal foi pedir desculpa, que tal, que não era bem assim, fazer uma meia-culpa. Existe no meu reformado essas outras visões aí, de que não pode, em instância nenhuma, o divórcio. Mas nós temos na confissão de fé uma posição que eu tenho que ter vergonha de falar desse assunto, não. De escandalizar ninguém, não. Porque é o que a nossa igreja... Por isso que quando a gente vai receber alguém, daqui a pouco a Magnólia dou a palavra. Quando a gente vai receber alguém na igreja, a gente ensina os nossos símbolos de fé. Imagina, a pessoa, tanto de crente ali, presbiteriano, antigo na igreja, aí vê um pastor americano, se escandalizou porque o pastor pregou o que a gente disse que crê. Então é uma coisa absurda, né? Uma igreja grande lá de Recife. Diga, minha irmã. Sim. Sim. Pronto, nós temos um caso aqui que é justo, a irmã não teria como continuar. Como é que seria? Dentro da família? Né? Aí a igreja vai acusar a irmã de divorciar e tratar como um crente de segunda categoria? Não, irmãos. A pessoa está sofrendo uma traição dentro da própria família e muitas vezes a pessoa vem para a igreja e agora é tratado como uma pessoa menos espiritual, porque não perdoou. Então, assim, tem casos que a Bíblia, irmãos, isso aqui está aí para o nosso bem. A gente vive num mundo caído. Seria bom, no mundo ideal, de corações, né, não caídos, tudo é perdão, é amor, mas às vezes tem situações que não dá, né? Sim, sim. Irmãos, vejam, o pacto da graça, Deus sustenta ele, por isso que ele não se dissolve. Casamento se dissolve, entenda isso. Casamento é temporário, a morte separa e a carta de divórcio separa. E o texto confessional, ele diz, lá no primeiro, deixa eu voltar aqui, que você deve considerar a outra parte como morta. Então, a irmã, para essa pessoa, é como se fosse uma viúva. Se a irmã foi traída, houve o processo legal. Então, como a irmã está dizendo, há o perdão em certo sentido, deve haver a abertura do perdão, mas a outra parte, veja o que ele diz aqui o texto. Se houver o adultério, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. E no caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. E depois do divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Então, entenda isso, a carta dissolve aquele casamento. Porque quem é contra o divórcio em qualquer instância, eu creio que pensa mais ou menos assim. Se essa pessoa se arrepender, ela tem que agora... você que é a mulher dele, então ele teria que voltar para você, mas já há uma família lá, houve o divórcio. Rompeu, acabou. Você tem que olhar para aquela pessoa, depois do divórcio, ela é morta para você. A parte infiel é como morta, ela morreu, você é viúva. Por isso que pode casar de novo, sendo a parte inocente. Aquela pessoa morreu para você. Então,
isso, irmãos, é um cuidado de Deus para com o seu povo. Né? Imagine, então, a confusão que seria se não fosse assim. Então, isso também para os que são casados, claro, odeio o divórcio. Então, isso deve levar você a gerar um temor no seu coração. Tenha cuidado, vigie o seu coração. Se você trair, você está se expondo, você ama a sua esposa, mas pecou, deslizou, você está dando direito a ela de pedir a carta. Então, isso deveria gerar em nós um medo, um temor. Se você ama realmente a pessoa, então você não quer destruir seu casamento, então não traia, né? Claro que pode haver uma restauração, mas vai ficar marcas, cicatrizes, a outra parte pode pedir a carta e acabar, vai dissolver o casamento. Então, o casamento de Cristo e a igreja, no pacto eterno, ele é indissolúvel porque Cristo assume tudo. Cristo é Deus e homem. Ele tem as costas largas. A gente entrou só com pecado, ele suportou na cruz nossos pecados. Mas o casamento humano são dois pecadores, então tenha cuidado com o seu casamento. Não ande na linha, não, né? Para a glória de Deus, seja fiel, cumpra os seus deveres, porque você pode ser repreendido. Você pode estar sendo um desertor. Você pode, como tem um provérbio lá que diz assim, que a mulher sabe edificar a sua casa e a tola com as próprias mãos a derriba. Podemos ser como essa mulher tola. A gente mesmo destrói o nosso próprio casamento. Então, aprender sobre esse assunto pode prevenir, se você estiver atento, você que é jovem, você que ainda não passou por uma situação assim, você pode prevenir esse tipo de coisa, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, tendo o temor do Senhor, ou você pode ajudar alguém, ou você pode, depois de ter passado por uma situação, entender melhor e ser grato a Deus, porque Deus lhe livrou de coisas piores e a vida segue, Deus dá oportunidade. Então, às vezes, nós somos muito duros, né? Nós não queremos que essa pessoa que sofreu o adultério, agora, ela é vítima, ela vai sofrer para sempre, ela sempre vai estar sendo vista, mal vista na igreja, e a pessoa foi vítima. Se eu não me engano, pelo menos eu já ouvi essa história, realmente para concluir aqui, um exemplo, o pastor Joel Bick, se eu não me engano, ele foi traído. A esposa dele, que já tem muitos anos, acho que deve ter mais de 50 anos de casado já, é uma segunda mulher dele. E é um homem de Deus, um homem que tem contribuído aí publicando sobre os puritanos, sobre a piedade. Então imagine você, ou um pastor, ele está ali pregando, ele é traído, e aquela pessoa não se arrepende, e aí acabou a vida da pessoa, a sua vida acabou agora. Então, irmãos, eu creio que é uma questão de misericórdia de Deus, né? E que nós, como igreja, temos que aprender a ser misericordiosos, principalmente em questões que a Bíblia nos ordena a dar o direito ao irmão, o direito lícito. Irmão, passamos muito aí, então traga as perguntas na próxima aula, se tiver. Então vamos orar para concluir. Senhor, nós te louvamos nesta manhã por estarmos aqui reunidos, congregados em torno da Tua palavra, sendo instruídos pelo Senhor, e somos pecadores, quebramos a Tua lei. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Te agradecemos pelo pacto da graça em Cristo Jesus, que o Senhor sustenta este pacto, essa aliança, por misericórdia, por bondade. E nos ajuda a entender, ó Pai, nossos relacionamentos, nossos contratos e pactos humanos, que há compromissos, há, de fato, aquilo que cada parte deve seguir e fazer. E nos livra, ó Pai, de quedas e de coisas que venham destruir nossos relacionamentos. Nos dá um coração aberto a tratar dos problemas, a remediar os problemas. E que no que depender de nós, ó Pai, sejamos fiéis a Ti, aos nossos compromissos, e nos livra, ó Pai, de todo o mal e de tudo aquilo que pode querer nos destruir. Perdoa os nossos pecados, dá-nos um dia de paz, nos traz a noite, segundo a Tua vontade, a Tua graça. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.
Irmãos, vamos em paz, até logo mais às 18 horas, com a graça do Senhor. Amém.